Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de março de 2022 e eu vou trazer para vocês uma atualização da Covid-19 no Brasil. Então, ontem a gente chegou aqui a confirmados 28.973.799 casos, quase 29 milhões de brasileiros contaminados com a Covid-19 lá desde de março de 2020. É claro, aqui tem muita gente contaminada mais do que uma vez, a gente tem casos de recontaminação aos montes, mas as estatísticas não são tão simples de encontrar. Mas o que eu quero chamar a atenção, só nesse último mês foram mais de 2 milhões de casos, nessas 4 semanas, novos casos confirmados. Foi um mês ainda com muitas contaminações, mas o que eu quero chamar a atenção? Visualmente aqui no gráfico a gente vê que teve o que a gente na matemática chama de uma mudança de concavidade, mudou a aceleração. Olha só, a gente tinha aqui uma tendência de aceleração durante o mês de janeiro, até mais ou menos aqui 4 de fevereiro, e depois virou uma tendência de desaceleração. Se a gente observar aqui os novos casos por semana, a gente vê exatamente isso, a gente cada vez vinha registrando mais e mais casos, até essa semana aqui entre final de janeiro e início de fevereiro, e depois reverteu a tendência, a gente começou a desacelerar e já fazem 4 semanas consecutivas que a gente está desacelerando, registrando cada vez menos casos. Então a gente vê que a Omicron aqui no Brasil se comportou mais ou menos como a gente sabia que ela se comportaria, pelo menos a gente esperava, né? Olhando as experiências internacionais, uma subida muito forte e um decrescimento rápido, não tão rápido quanto a subida, mas com um decrescimento considerável depois aí de 3, 4 semanas com níveis realmente alarmantes. Mas, claro, a gente olha aqui esse gráfico e diz, meu Deus, olha como está melhor, só 43 mil casos por dia, quando chegou a 183 mil. Mas é bom lembrar, é bom observar a figura completa, né, pessoal? A gente está aqui, 43 mil casos por dia, a gente finalmente saiu da zona que a gente antes considerava de risco do colapso do sistema de saúde quando não tinha vacinação, e agora a gente, digamos assim, está só na parte da transmissão alta. Então a gente ainda não chegou em níveis baixos de transmissão. Ó, em dezembro do ano passado a gente chegou a 3.090 casos por dia na média, aqui dia 23 de dezembro. Então a gente ainda está mais do que 10 vezes superior ao que a gente já chegou. Tô torcendo muito que daqui a um mês a gente volte para esses patamares, mas ainda não voltamos, pessoal. Ainda é perigosa a situação, ainda tem muita gente se contaminando no Brasil, e lembrando que isso daqui são casos oficiais e às vezes eles estão subnotificados, às vezes não, a gente sabe que esses casos tão subnotificados, até o estado do Rio de Janeiro teve lá essas coisas que artificialmente está diminuindo o número de contaminações, de confirmações, a testagem está mais baixa. Aliás, falando em testagem, né, a gente viu essa semana aí chegando os autotestes no Brasil. Oficialmente agora a gente já pode ir numa farmácia e comprar um teste para Covid-19. Eu não sei o impacto que isso vai ter na pandemia, porque aí a pessoa vai lá, vai fazer o teste em si mesma e não vai notificar caso dê um positivo, né? Algumas pessoas vão notificar, como deveria ser, mas outras vão acabar não notificando, vão se isolar e pronto, né? Mas, enfim, talvez tenha um impacto aí o autoteste. Eu não sou contra o autoteste, eu acho uma medida legal, acho bom a gente ter um pouco de liberdade, um pouco menos de burocracia, pegar, fazer o teste. Não sei, sinceramente, é só uma opinião meio por cima. Talvez tenha pessoas aí com opiniões distintas. Se tiver, me avisa, deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês do autoteste. Mas por enquanto eu tô feliz, acho que é uma medida interessante. Mas enfim, não sei o impacto que o autoteste vai ter nas novas confirmações. Mais adiante vamos ver se a gente descobre. Mas vamos lá, voltando, né? Então a gente está aqui de novo, abaixo já dos auges da gama, dos auges anteriores, né? Essa parte aqui da pandemia há um ano atrás, né? Entre março e junho do ano passado, foi a pior parte da pandemia no Brasil, né? Aqui a gente chegou em contaminações muito mais altas, mas como a gente tinha uma parcela boa da vacinação, da população vacinada, né? Não foi tão grave em termos de óbitos.
falando em óbitos, né, infelizmente, a gente ainda tem muitos óbitos ocorrendo. Essa semana foram 3.095, nas últimas 4 semanas, aqui mais de 20 mil óbitos registrados. Então, se a gente olhar os óbitos por semana, a gente vê que ainda estamos também num patamar alto, bastante acima do mínimo que a gente já chegou há não tanto tempo atrás, mas que, enfim, não chegamos àquelas médias de 3.000 óbitos por dia. A gente chegou aqui a um pouco menos do que 1.000 óbitos por dia. É bastante alto, né? É bastante alto. Mas a gente não chegou nos mesmos auges dos óbitos que a gente tinha tido no ano passado. E lembrando qual é a meta, né, de poucos óbitos, segundo a OMS, para o Brasil, a gente teria que ter menos do que 2.130 óbitos por semana, ou seja, menos do que 300 por dia, e a gente ainda está com 3.000 óbitos nos últimos 7 dias, então a gente ainda está acima da meta da OMS. Mas a meta real, para mim, não é mais essa, a meta real é aqui, ó, pelo menos baixar o nosso recorde, né? O nosso recorde atual, desde que a Covid começou com mais força, foi atingido aqui no dia 26 de dezembro de 2021, que a gente teve 645 óbitos em 7 dias. Então eu acho que essa é a próxima meta que a gente de fato tem que atingir, tem que baixar de 645 óbitos nos últimos 7 dias. Eu acredito que dá. Talvez daqui a 4 semanas a gente esteja nesses patamares. Tomara, mas a gente ainda não sabe, né? Enfim, vacinação, né? Que isso daqui é realmente a maneira que a gente tem hoje para combater os óbitos. A gente vê uma grande parcela ainda da população que não tomou nenhuma dose, 16% da população. Claro, não está contando os vacináveis, né? Se a gente for olhar a adesão, ainda está em 89% com uma dose e menos de 80% já completou o esquema vacinal, ou seja, de cada 5 pessoas, de cada 5 pessoas que podem se vacinar, uma ainda não completou o esquema vacinal. É muita gente, a gente tem que ter essa conscientização, pessoal. Menos de 80% da população vacinável com a vacinação completa é pouco, a gente tem que aumentar esses níveis, tá, gente? Mas enfim, essa semana era mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai vendo aí o decrescimento da Omicron, vou trazendo para vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.